Chelsea pode liberar Enzo Fernandes e já surgem interessados. Vini Júnior reaparece após sofrer vaias e Brahim Dias pede desculpas aos marroquinos. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na segunda edição dessa segunda-feira do Boletim Viner. Quer ter a chance de quase todo dia concorrer a 100 mil e toda sexta-feira concorrer a R$1 milhão? Então, conheça agora o Clube do Pix do Milhão. O Pix do Milhão, ele é um clube de benefícios, onde você tem acesso a diversos descontos, tem facilidade para comprar nas principais lojas do Brasil. E além de tudo isso, a cereja do bolo é você todo dia praticamente participar de sorteios de R$100 mil e de sexta-feira de até R$1 milhão. E você participa desses sorteios do Pix do Milhão adquirindo pontos dentro da plataforma deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para você que quiser conhecer mais a respeito do Pix do Milhão. Sem compromisso nenhum, só clicar no link ou escanear o QR Code. Passa o susto de Vitor Roque. Nesse final de semana, o Palmeiras passou por mais um susto envolvendo um jogador do seu elenco que poderia passar a integrar o departamento médico. Depois de perder na estreia do Paulistão o lateral esquerdo Jefté e na segunda rodada contra o Santos o Andreas Pereira, na terceira rodada em jogo contra o Mirassol no final de semana, em que o Palmeiras venceu por 1-0, o Abel Ferreira acabou tendo o susto de perder durante o jogo o seu centroavante, o Vitor Roque. No segundo tempo, o Vitor Roque acabou se queixando de dores no joelho direito e precisou ser substituído. E claro que todos no Palmeiras já ficaram apreensivos. Vitor Roque, desde que foi contratado, se tornou um dos principais jogadores do time. E convenhamos que seria péssimo o Palmeiras logo no começo de temporada saber que uma das suas referências poderia ter lesionado o menisco ou de repente até rompido um LCA. Sempre existe um momento de apreensão quando o jogador se queixa sobre uma lesão no joelho. Só que, para a sorte do Palmeiras, não foi nada. O próprio Palmeiras divulgou em comunicado oficial que o Vitor Roque foi submetido a alguns exames no joelho e eles não constataram nada, ele não teve nenhuma lesão. Sendo assim, ele não será desfalque para os próximos jogos do Palmeiras e, obviamente, para a sequência da temporada também. Na verdade, nós estamos em uma fase do futebol brasileiro em que a temporada começou de maneira muito rápida. Agora, no final de dezembro, nós ainda estávamos tendo jogos. Ou seja, os jogadores tiveram pouco tempo para se recuperar de uma temporada que já tinha sido muito desgastante. A tendência de que ainda mais nesse ano em que nós temos a Copa do Mundo e o calendário vai ser muito apertado, nós vamos ter cada vez mais lesões, e não digo só no Palmeiras, em todas as equipes. É uma tendência. Porque o que está acontecendo? Os jogadores têm menos tempo para descansar, consequentemente, menos tempo para treinar, intervalo cada vez menor entre um jogo e outro. Só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras já volta a campo amanhã, quando vai enfrentar o Novo Horizontino. Vasco dá chapéu no Boca por atacante. Indo para o Rio de Janeiro, o Vasco está avançando para contratar um atacante que jogou muita bola na última edição da Libertadores. Esse jogador é o atacante colombiano Marino Hinestrosa, que no Brasil passou pela base do Palmeiras, estava jogando muito pelo Atlético Nacional da Colômbia e estava perto de ser reforço do Boca Juniors. Só que a informação que vem do jornalista Lucas Pedrosa é de que o Vasco tá dando um chapéu no Boca. Tá atravessando os argentinos nessa negociação e vai levar a melhor para contratar o Hinestrosa. Ao todo, o Vasco vai avançando para contratá-lo numa negociação de US$6 milhões. O jogador de 23 anos vinha sendo tratado como uma prioridade do técnico Fernando Diniz e pode somar muito na equipe do Vasco. Ele vem de uma temporada pelo Atlético Nacional em que marcou 7 gols e deu 11 assistências em 56 jogos. O Hinestrosa é jogador de lado de campo, de velocidade. Então, ele, sendo confirmado mesmo como reforço do Vasco, vai fazer uma fumaça danada no ataque com ele de um lado e o Andrés Gomes de outro. Nessa janela ele tinha sido alvo também do Santos, ou seja, o Vasco confirmando esse reforço ganha um baita de um jogador. E outra, eu acho interessante mesmo o Vasco começar a se reforçar no seu ataque, procurar por variações, porque cada vez mais a tendência é de que o Ryan vá embora. Algum time da Europa vai acabar tirando o Ryan do Vasco. Se não for nessa janela, vai ser na próxima. É o natural. Então, quanto mais opções você tiver no seu ataque para variar o seu jogo, melhor. Koulibaly não ergueu a taça.
Eu quero, nessa edição do Boletim Weiner, dar continuidade a um assunto que eu tinha abordado na edição do meio-dia do Boletim Weiner, quando eu tinha falado sobre o título de Senegal na Copa Africana de Nações sobre Marrocos. Teve um ponto que não foi todo mundo que percebeu, mas se vocês prestaram atenção, devem ter percebido que quem ergueu a taça de Senegal na hora do título não foi o capitão Kalidou Koulibaly, e sim o Sadio Mané, que é o jogador de maior reputação internacional dentro da equipe. E a gente sabe que é normal. Quando um time é campeão, quem ergue a taça é o capitão. Só que o Koulibaly, podem perceber, ele não quis erguer a taça. E existe uma explicação por trás disso. Quando teve aquela polêmica do pênalti do Diouf no Brahim Dias, o técnico do Senegal, o Pape Thiaw, pediu para os jogadores se retirarem de campo. E o jogo acabou ficando paralisado por isso. Senegal só voltou para campo para que o pênalti do Brahim Dias fosse cobrado por causa de um jogador, o Sadio Mané. Ele quem liderou o retorno do Senegal e convenceu os seus companheiros de voltarem para campo. Aí teve o pênalti, o Brahim Dias cobrou de cavadinha e o Mendy defendeu. Foi para a prorrogação, o Pape Gueye fez o golaço de fora da área e Senegal foi campeão. E aí qual foi a visão do Koulibaly em cima de tudo isso? Que o mais justo seria o Mané erguer a taça. Porque, se não fosse pelo Mané, Senegal não teria nem voltado para campo e teria perdido para Marrocos por WO. Muito legal ver a maneira como o Koulibaly enxergou tudo isso, porque geralmente é o contrário. Quem não é capitão que quer ter a oportunidade de tocar na taça, de levantar a taça, e nessa situação em específico, o zagueiro do Al Hilal deixou seu ego totalmente de lado ao passar a abraçadeira para o Mané para que o Mané erguesse a taça, entendendo que ele era merecedor de ser considerado o líder da conquista. Muito bacana. Você tinha percebido? Brahim Dias pede desculpas. Se por um lado, em Senegal é momento de festa com a conquista da Copa Africana de Nações e eles podem até trocar o capitão para erguer o troféu, no caso de Marrocos, o clima é de velório, principalmente porque na última bola do jogo, o Brahim Dias teve a oportunidade de trazer o título para o seu país e isso não aconteceu. Claro que todos estão frustrados não só pela perda do pênalti, mas pela maneira como o atacante do Real Madrid escolheu cobrar a penalidade. E o Brahim quebrou o silêncio. Pela primeira vez ele se pronunciou, depois de ter perdido o pênalti e de ter colaborado muito para que Marrocos não fosse campeão. Ele pediu desculpas ao seu povo, publicando o seguinte na sua rede social. Me dói a alma. Sonhei com esse título, graças a todo o amor que me deram, a cada mensagem, a cada demonstração de apoio que me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo o que eu tinha, com o coração acima de tudo. Ontem falhei e assumo a responsabilidade. E me desculpo de todo o coração. Me custará me recuperar porque esta ferida não cicatriza facilmente, mas tentarei. Não por mim, mas por todos os que acreditaram em mim e por todos que sofreram comigo. Seguirei adiante até que algum dia possa devolver todo este amor e ser orgulho para meu povo marroquino. Já existem muitas especulações na imprensa internacional de que depois desse pênalti o Brahim Dias pode até nunca mais ser convocado para a seleção de Marrocos. Já pensaram? E nesse caso do pênalti é muito 8 ou 80. Se ele dá a cavadinha e o goleiro cai, ele faz o gol e vira gênio, vira o gelado. Agora, se ele cava como aconteceu, o goleiro não cai e encaixa, é desastre total. Então, ainda mais se tratando de uma cobrança tão importante, ali ou é fechar o olho e soltar o pé no meio do gol, ou pelo menos escolher um canto e bater firme, no alto, mas uma cobrança séria. Assim ficou parecendo que ele quis brincar. City anuncia Marc Guéhi. Nessa segunda-feira, o Manchester City finalmente anunciou de maneira oficial uma contratação que todos já aguardávamos. A chegada do zagueiro inglês Marc Guéhi. O defensor de 25 anos chega ao Manchester City num momento emergencial, após o City ter perdido a sua dupla de zaga titular, formada pelo português Rubem Dias e o croata Josko Gvardiol. Guéhi, então, chega do Crystal Palace numa negociação de 20 milhões de libras. City está pagando isso por um jogador que em 6 meses estaria livre, mas teve que pagar esse valor para poder tê-lo já em janeiro e, de certa forma, salvar sua zaga para o restante da temporada. Então ele chega por 20 milhões de libras e já firmou contrato até 2031. E logo na sua chegada, o Guéhi já quis cutucar os rivais, dizendo que tinha acabado de chegar no melhor time da Inglaterra. Lembrando que o Guéhi era alvo de outras equipes, como o Real Madrid, Bayern de Munique e na própria Inglaterra,
alvo do Liverpool. Vamos só ver agora se no Manchester City ele vai jogar o mesmo futebol que no Crystal Palace o fez ser levado para a seleção da Inglaterra. Kanté quer jogar no Fenerbahçe. Vamos falar agora sobre uma lenda, um cara que fez história na seleção da França que quer trocar de time. O volante N'Golo Kanté, que foi campeão pelo Leicester, multicampeão pelo Chelsea e hoje está no Al Ittihad da Arábia Saudita, mas com grandes perspectivas de voltar para a Europa, onde ele já deu um sinal verde para ser jogador do Fenerbahçe. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Kanté recebeu uma proposta do Fenerbahçe e aceitou a proposta. Quer sair da Arábia Saudita para voltar a jogar na Europa. O que falta então para a negociação ser concluída? O Fenerbahçe entrar em um acordo com o time do Kanté, o Al Ittihad. Eles precisam negociar agora a taxa de transferência para que o Kanté possa ser liberado. Lembrando que ele está com 34 anos e alimenta a expectativa de estar na Copa do Mundo de 2026. Ele esteve presente em uma das últimas convocações do Didier Deschamps e pode acabar sim tendo mais essa oportunidade. Kanté tem 23 jogos na temporada pelo Al Ittihad e um gol marcado. Pela qualidade que tem, mas principalmente pela inteligência tática, é um cara que chegaria no futebol turco para voar, sobrar mesmo. Vini Júnior reaparece após vaias. Nessa segunda-feira tivemos a primeira aparição de Vinícius Júnior depois das vaias que ele sofreu no final de semana da torcida do Real Madrid. O Real Madrid tinha enfrentado no sábado o Levante pela La Liga, acabou vencendo pelo placar de 2-0, só que o grande destaque do jogo foram as vaias que a torcida do Real Madrid acabou fazendo para o atacante brasileiro Vinícius Júnior. Desde o primeiro momento em que o nome do Vini saiu na escalação, os torcedores já começaram a vaiá-lo. Vaiavam Vini, mais do que todo mundo, e vaiavam em partes também o Jude Bellingham. O Vini acabou acusando o golpe, tanto que não fez uma boa partida, e foi flagrado por uma câmera no túnel do campo, chorando, nitidamente emocionado por estar sendo vaiado por uma torcida pela qual ele já fez tanto. Porque convenhamos, mesmo que o Vini não esteja fazendo a sua melhor temporada, muito longe disso, é um cara que já fez muito pelo Real Madrid, foi o melhor jogador do time nas últimas temporadas. E agora ele é, de certa forma, premiado com essas vaias, o que é uma certa hipocrisia. Nessa segunda-feira, ele reapareceu pela primeira vez depois das vaias. Ele compareceu ao treinamento do Real Madrid nessa segunda-feira e não parecia estar mais abatido com as vaias. Ele estava sorridente no treinamento, interagindo com os companheiros e até interagindo também muito bem com o técnico Arbeloa. Ao ponto até de o Vini brincar que o Arbeloa tinha que multar os jogadores que chegassem atrasados e o Arbeloa dizer que o Vini, na condição de capitão, que tinha que decidir se teria multa ou não. Depois das vaias do final de semana, muitos têm se perguntado o motivo para isso. Afinal, o Vini segue sendo um jogador importante para o Real Madrid. E a explicação se dá até pela saída do Xabi Alonso. Além dos torcedores entenderem que o time não vive um bom momento e que o Vini, em particular, não tem jogado bem, eles acreditam que o Vini foi uma das peças principais para que o Xabi Alonso fosse demitido. E muitos queriam que o Xabi Alonso continuasse no comando da equipe. Eu pude até ver, depois dessa história das vaias do Vini Júnior, muita gente, principalmente muitos brasileiros, dizendo que seria uma boa o Vini Júnior sair do Real Madrid e ir para um lugar onde ele fosse melhor valorizado. Você concorda? Mbappé sai em defesa de Vini Júnior. Nessa segunda-feira teve entrevista coletiva no Real Madrid. E quem compareceu para poder falar um pouquinho com a imprensa e com os torcedores foi o atacante francês Kylian Mbappé, artilheiro do Real Madrid na temporada. O Mbappé, obviamente, foi perguntado sobre as vaias que a torcida fez ao Vini Júnior no final de semana e ele saiu em defesa do seu companheiro. Inclusive, Mbappé deu uma declaração muito legal defendendo o Vini. Olhem só o que ele falou. Vini, como você, como todos, é um ser humano, é um jogador extraordinário. É um cara incrível. Tenho a sorte de conhecê-lo e tenho muito carinho por ele. Temos que protegê-lo melhor, para que ele não fique sozinho contra as pessoas. Ele não está sozinho no Madrid. Todos estamos com ele. Se estiver no seu melhor nível, é um dos melhores do mundo. Claro, não é culpa do Vini, é culpa de todo o elenco. É a única coisa que devo dizer à torcida. Que vai em todo o elenco. Temos que aceitar isso. É o nosso trabalho. Nós sabemos disso. Mas não dá para escolher alguns e dizer que a culpa é deles. A culpa é de todos. No Madrid, existem momentos assim e é preciso mudar isso. Eu achei muito legal essas declarações do Mbappé, ele mostrou um senso de companheirismo muito grande quando ele diz nesse trecho em específico.
Não vaiem só alguns, se for para vaiar, que vaiem todos. Muito legal. E ainda mais vindo do Mbappé, que tem um histórico de ser um cara mais individualista, ele ter essa postura é algo muito significativo. Chelsea pode negociar Enzo Fernandes. Enzo Fernandes é um nome que está bem em alta no mercado da bola nesses últimos dias. Afinal, vários times estão interessados em contratar o capitão e volante da equipe do Chelsea. Em meio a esse interesse de outros gigantes europeus por ele, saiu informação no portal Team Talk de que o Chelsea está disposto a ouvir propostas pelo Enzo Fernandes. O jogador de 24 anos está sob contrato com o Chelsea até 2032 e todo mundo sabe que o Enzo é peça fundamental do time. Em termos de liderança, é um jogador que mesmo sendo jovem já é muito vencedor e joga muita bola também. O Enzo pode fazer um pouco de tudo no meio campo. Então claro que o Chelsea vê muita importância nele. Só que aí tem um outro lado. O Chelsea quer ouvir as propostas para saber quanto estão dispostos a pagar pelo Enzo Fernandes. E dois times já estão interessados com ele estando de certa forma no mercado. Um time é o PSG, que eu até já falei em outros vídeos do canal, que quer contratar um novo meio-campista para aumentar a competitividade entre as peças do elenco. Aumentar a competitividade para Vitinha, para Fabian Ruiz, para João Neves. Então essa seria a intenção do PSG em ter o Enzo. O outro interessado no Enzo é o Real Madrid, que sabe que precisa melhorar o seu rendimento no meio campo, precisa de um jogador que traga mais controle, mais posse de bola para o time, e por isso eles enxergam que o Enzo poderia ser uma opção boa. Enzo tem 31 jogos na temporada pelo Chelsea, 8 gols marcados e 4 assistências. Pegando como base de valorização a idade do Enzo, a qualidade dele, as convocações para a seleção argentina, o que ele já ganhou, e o tempo de contrato dele com o Chelsea, que é muito longo, até 2032, hoje ele está avaliado no mercado em mais de 150 milhões de euros. Agora fica o questionamento, será que para o Paris e para o Real Madrid valeria a pena pagar tudo isso no Enzo Fernandes? Eu quero agora saber a sua opinião aqui nos comentários sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa segunda-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!